prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, está preso e está agora passando por exame de corpo de delito. Eu, quando abri aqui o programa hoje, falei que gostaria de conversar com o advogado sobre algumas questões, entre elas, uma curiosidade minha, a desembargadora que decretou a prisão será a mesma da audiência de custódia. Ninguém melhor do que um advogado criminalista para me responder isso. Eu tenho a honra de falar com o doutor Patrick Berriel, advogado, criminalista e ainda amigo. Doutor Patrick, boa tarde, obrigado por falar comigo aqui no Balanço Geral. Desculpa atrapalhar o seu recesso, suas férias, mas é que o momento é muito importante. Doutor, é comum a desembargadora que decreta a prisão depois ser a mesma que julga na audiência de custódia? Boa tarde, Tino. O seu pedido não é um pedido, é praticamente uma intimação. É uma honra falar com você, que é um âncora, um ícone e um grande amigo também. Já te respondendo, Tino, não é normal, até porque ela decretou a prisão. Então é pouco provável que ela vá reconsiderar aquilo que ela decretou já agora recentemente. Então não é razoável que ela reexamine a decisão que ela mesma prolatou. Então eu acredito que nós temos aí outros desembargadores que poderiam fazer uma análise sobre a decisão dela. Então não é usual que ela analise a prisão que ela decretou nesse momento. No entanto, Tino, nós estamos diante de um recesso forense. Então tudo funciona num ritmo mais lento, num ritmo de plantão. Vamos ver como que o tribunal vai se posicionar quanto a isso. Agora, não é usual, é pouco provável que ela vá reconsiderar uma decisão que ela tomou agora. Então seria razoável e de bom tom que outro desembargador pudesse reanalisar a fundamentação que ela determinou na decisão que prendeu o Crivella e mais 8 pessoas, Tino. Perfeitamente. Pelo que o senhor leu do despacho dela, o senhor achou que a prisão está bem fundamentada? Acha que a prisão vai se sustentar ou de repente existe alguma fragilidade que pode ser derrubada por um habeas corpus? Tino, eu respeito a decisão da eminente magistrada, desembargadora Rosa Helena. No entanto, eu acho que ela é completamente desnecessária. É um inquérito que foi instaurado em virtude de uma delação premiada. Delação premiada, você sabe bem também que tem que ser visto com um pouco de ressalva. Ela determinou a perda, a suspensão do cargo de prefeito e, segundo a desembargadora, os crimes ocorreriam quando ele estava no cargo. Então, tão somente a suspensão do cargo seria suficiente para evitar uma futura prática criminosa, que não está certo que ele cometeu ainda, que o prefeito Crivella cometeu. Já teve busca e apreensão, todas as provas foram arrecadadas. Então, na minha posição, na minha ótica, que eu conheço bem prisão preventiva, eu entendo que ela é desnecessária. Tão somente o afastamento do cargo já seria suficiente para poder, possivelmente, coibir alguma infração que não está certa ainda. Se tem uma denúncia, é uma proposta de acusação do Ministério Público, pautado em delações premiadas, que tem que ser visto com muita ressalva. Eu acredito que o Superior Tribunal de Justiça não vai manter essa decisão. Não há uma fundamentação rígida e, como eu te disse, a suspensão do cargo já seria suficiente para poder evitar uma futura prática criminosa. Então, eu penso que ela não vai sustentar essa prisão preventiva, Tino. Muito embora, como eu te falei, estamos no recesso, é mais difícil, tudo um pouco mais difícil, porque os ministros também estão todos de recesso, o STJ trabalha só em sistema de plantão, então isso pode dificultar um pouco. Mas eu não vejo que essa prisão ela é necessária e não vi uma fundamentação rígida no sentido de decretar a prisão do prefeito Marcelo Crivella, Tino. Doutor, nesse momento o comboio da Polícia Militar, da Polícia Civil sai do IML e deve estar indo provavelmente ali para a cadeia de Benfica. Quando o senhor fala da prisão desnecessária, isso aplica-se só à prisão do prefeito ou a dos outros também que foram presos hoje? Tino, eu fiz uma análise mais em cima da prisão do prefeito, né? Os outros, eles têm uma conduta um pouco mais direta, até porque o Crivella, pelo que eu li da decisão, ele é apontado como ele tem a teoria do domínio final do fato. Isto não tenha participado de nada
mas ele seria o 01. Então, eles imaginam, né, o judiciário imagina, junto com o Ministério Público, que ele que dava as ordens. No entanto, isso tem que ser provado. Essa questão da teoria do domínio final do fato, onde ele não tem nenhum ato delituoso provado, é muito perigoso. Tem que ser visto com muita cautela, porque uma prisão dessa pode acabar com a vida de uma pessoa, pode destruir o seu status de dignidade como político, como cidadão, como pai de família, e ao final do processo pode se acabar até absolvido. Agora, os demais, parece que eles têm uma conduta um pouco mais ativa nesse fato. Então, talvez nos demais a prisão fosse necessária. Muito embora eu penso que medidas cautelares, alternativas à prisão, seria suficiente para poder aguardar e para poder que o processo tenha um andamento normal. Eu não vejo necessidade dessa medida extrema nesse processo para o Crivella e, já respondendo a sua pergunta, vários demais também, por esse motivo. Medidas cautelares, alternativas à prisão, como proibição de se ausentar, proibição de contato com outras testemunhas, proibição de contratar com empresas públicas, eu acho que já seria suficiente. Agora, a prisão, doutor Patrick, Tino, a exceção, a regra é a liberdade. Doutor Patrick, sempre que a gente bate um papo no ar, eu sempre te desafio, porque eu sei que você é um indivíduo extremamente competente e capaz, né? E não é nenhum desafio, não, o desafio é para o senhor sintetizar. Eu queria que o senhor sintetizasse para a gente o que é a teoria do domínio final do fato e quando ela foi amplamente usada. A teoria do domínio final do fato foi amplamente utilizada no caso do Lula, onde ele possivelmente não teria tido nenhum ato criminoso, mas, segundo a acusação, ele daria as ordens, ele estava acima de tudo. Ela foi utilizada nesse caso do Lula, que é um caso que o Brasil inteiro conhece. A teoria do domínio final do fato nada mais é do que uma pessoa que esteja no topo de uma empresa ou no topo de uma associação ou de uma prefeitura, coordenar ali uma série de atos criminosos, mas ela não participa efetivamente. Ela não corrompe ninguém, ela não dá dinheiro, ela não frauda licitações, mas ela tem ciência de tudo que estava ocorrendo. No entanto, ela não comete nenhum ato criminoso diretamente. Tem os atores mediatos. Ele ficaria, no caso, de fora, tendo ciência de tudo que estava acontecendo, coordenando, conduzindo, só que ele não participa diretamente. E essa é a teoria do domínio final do fato, é uma teoria que foi encabeçada por um jurista chamado Klaus Roxin. Ela foi amplamente divulgada e conhecida no caso Lula. Tino. Eu li a respeito, aí parece que o pai dela foi um alemão em 1930, né? Aí, naquela época lá, épocas obscuras na Alemanha, e ela foi amplamente usada naquele tempo. Ô, doutor Patrick, muito obrigado por falar contigo, é sempre uma aula, sabe que você é meu irmão. Eu desejo a você um Feliz Natal, tudo de melhor para você e para sua família em 2021, tá bom, Patrick? Para você também, Tino, prazer e uma honra falar com você. Saúde para a tua família toda. Amém, muito obrigado, querido. Um abraço. Abraço.